estando de pé, eu queria convidá-lo primeiro a estar em oração. Pediria uma grande gentileza que você desligasse seu celular, que você se desconectasse de toda a sua preocupação com as contas que vão vencer amanhã, no decorrer do mês. Se liga no trono, meu irmão. Vamos estar ligando aqui na terra, fazendo uma ligação direta com os céus, amém? O Senhor tem uma palavra para mim e para você nesta noite. Eu saí da minha casa com uma expectativa que Deus fale ao meu coração, porque eu não quero falar nada de mim para a igreja nesta noite. Eu quero ser usado para profetizar para a sua vida, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor possa enviar o teu exército de anjos aqui neste lugar. Senhor, no período de louvor, Senhor, eu pude sentir, Senhor, a tua presença aqui neste lugar, Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, oh Deus, que toda mente, Senhor, seja levada cativa ao ensinamento do teu Espírito Santo, que nenhuma distração venha roubar os teus filhos da palavra, que a semente desta noite seja lançada nos corações, que seja noite de cura, que seja noite de transformação, que seja noite de revelação, que pessoas saiam daqui curadas, que pessoas, Senhor, saiam daqui curadas dos seus sentimentos, ó Pai, que nós possamos estar fazendo uma autoanálise em nossa vida cristã, que nós possamos estar buscando a tua face, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, envia, Senhor, o teu exército de anjos, a tua glória aqui neste lugar. O Senhor é a figura principal desta noite, o Senhor Jesus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço a tua presença aqui neste lugar, Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém, aleluia. Dá uma glória a Deus, meu irmão. É a primeira Santa Ceia do ano. Nós estamos alegres em estar na presença do Senhor. Eu convidaria você, nesta noite de Santa Ceia, nesta noite de reflexão, nós vamos estar fazendo uma autoanálise, porque a palavra do Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu não posso te examinar, porque Deus não me colocou juiz entre vós. Eu tenho pedido para o Senhor me dar palavras que venha direto ao meu coração, para que eu possa compartilhar com a amada igreja. O tema é chamados para ser servo. Está no 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler apenas o verso 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus? Podemos assentar? Eu gostaria de começar a falar um pouco sobre a biografia da vida deste apóstolo chamado Paulo. Para falar da vida dele, eu tenho que começar a falar de Saulo de Tarso. Algumas pessoas são jovens, talvez não tiveram essa experiência, mas eu quero falar para a igreja que as pessoas, quando estão no final da sua vida, elas dizem muitas palavras de sabedoria. A palavra do Senhor diz que o conselho do ancião, quando ele é segundo a palavra de Deus, é um conselho de sabedoria. A palavra do Senhor diz que nós temos que se aconselhar com os mais velhos. Paulo, ele escreveu essa carta aqui em uma condição que eu gostaria de falar um pouco mais para frente,
mas foi a sua última carta antes da sua morte. E como essa noite é uma noite de Santa Ceia, eu achei oportuno estar trazendo essa mensagem de combater o bom combate. Eu queria que você trouxesse na sua memória, neste momento, o dia que você aceitou a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Traga a sua memória. Comece a relembrar o dia, como foi, se foi um culto no lar, se foi uma grande igreja, se você veio até a frente, se você fez uma confissão, ou se você ficou com vergonha e falou sozinho para você mesmo. Eu queria que você trouxesse isso à memória nesta noite. Saulo, nasceu numa cidade chamada Tarso, uma cidade da Cilícia, que hoje é a Turquia. Na ocasião era um centro comercial de grande importância política e econômica para a sua época. A cidade era uma cidade comerciária. Os moradores dali eram pessoas de posse. A cidade tinha cerca de 300 mil habitantes na época. Paulo, ele era judeu de nascimento, e ele cita que ele era hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim. Ele recebeu a sua cidadania romana, vinda dos seus pais, que provavelmente os historiadores dizem que os seus pais, os seus antepassados, prestaram serviços para Roma, para o Império Romano. E era de costume, quando um judeu prestava serviço para o Império Romano em lealdade, ele ganhava-se a cidadania. E ele recebeu essa cidadania por direito de sua família. Então ele tinha uma dupla nacionalidade. Ele era judeu de nascimento e romano. Quando ainda criança, os seus pais mandaram ele para Jerusalém, para uma escola, para ele estar estudando aos pés de um dos maiores rabinos da ocasião, chamado Gamaliel. Quando a palavra do Senhor cita estudar aos pés, significa que ele estava com afinco a seguir aquele seu mestre rabino, para que ele aprendesse toda a Torá, toda a lei do Velho Testamento. E a palavra do Senhor diz que ele se destacou demasiadamente, muito. Destacou-se pelo seu zelo ao judaísmo. Ele seria um dos maiores rabinos da ocasião, porque ele se preparou para tal. A escola o ensinou não somente a Torá, mas ensinou para ele também fazer tendas. Seria como se fosse um arquiteto nos dias de hoje, porque a escola também era uma escola profissionalizante, e ele aprendeu ali a ser um construtor de tendas. Talvez na cabeça dos seus pais, na cabeça do próprio Saulo, o seu destino já estava traçado, assim como na nossa. Nós fazemos muitos planos, temos muitos sonhos, planejamos e projetamos a nossa vida. Isso é natural, e isso é de Deus. E nesse trajeto, Saulo, com aquele grande perfil, um homem poliglota, defensor, teve uma indicação ao Sinédrio. A sua carreira estava perfeitamente traçada. Como você pode um dia ter traçado a carreira dos teus filhos, investido na educação desde a infância, e você não deu opção para ele fazer nenhuma escolha, mas você talvez escolheu a profissão dele. Assim era a vida de Saulo.
Eu quero que você entenda, que você mergulhe nesse sentimento, na carreira profissional que este homem tinha, muito brilhante. Ele levava isso com afinco. Mas o homem faz muitos planos, mas a última resposta, ela sempre vem de Deus. Este mesmo Saulo, ele perseguia todos os cristãos da época, porque até então não eram denominados cristãos. O judaísmo os tratavam como a seita do caminho, o caminho do Messias, o caminho dos céus, e era tratado como uma seita. Mas isso estava começando a enraizar dentro do judaísmo, dentro das sinagogas, e aquilo incomodava veementemente Paulo, porque esse tal de Jesus de Nazaré não frequentou as melhores escolas. Esse Jesus de Nazaré pregava completamente contrário aos judeus, falava totalmente diferente, se portava, se vestia de uma forma diferente. E durante muito tempo ele foi nutrindo este ódio dentro dele, ao ponto dele conseguir cartas de autorização para perseguir os cristãos. E ele fazia desta forma. A palavra diz que ele entrava nas sinagogas, e todo aquele que estivesse falando daquele tal de Jesus, que havia morrido numa cruz e havia ressuscitado ao terceiro dia, que levasse preso, cativo, que o açoitasse. E ele fazia isso com tanto ódio no seu coração, até o momento que ele participa do apedrejamento de um outro judeu chamado Estevão, que tinha crescido na mesma escola que ele, mas tinha encontrado-se verdadeiramente com Jesus Cristo. E ele assiste o apedrejamento daquele judeu de perto, e consente na morte de um amigo, porque era glorioso pegar as roupas daqueles que pregavam contra o judaísmo, que eles matavam, e guardar como um troféu. Zeloso com o judaísmo, ele pede cartas, e assim lhe é concedido. Saulo de Tarso era um homem que tinha conhecimento de guerra, e tinha um conhecimento profundo. Se você começar a ler as cartas de Paulo, ele descreve com a maior naturalidade sobre um soldado romano, sobre estratégias de guerra, do mundo espiritual para o nosso mundo material. Ele tinha um profundo conhecimento. E ele vai para uma cidade chamada Damasco, lá no livro de Atos, no capítulo 9, relata que ele respirava ódio no seu interior, e com toda a autorização do Sinédrio e do Império Romano, ele ia até essa cidade, porque ele era um grande estrategista. Ele sabia que Damasco era uma cidade portuária, era uma cidade onde as pessoas dali partiam o comércio para outras regiões. Ele sabia que se a seita do caminho, aquela seita que Jesus pregava, aquele caminho dos céus, se implantasse na cidade de Damasco, ali ia tomar conta, ia se alastrar. E ele estava indo no foco, querendo destruir todo o mal pela sua raiz. No capítulo 9, relata que durante esse caminho, verso 3, seguindo ele estrada fora,
Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz no céu brilhou em seu redor. E ele, caindo por terra, ouviu uma grande voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, ao cair desse cavalo, ele ficou automaticamente cego. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta veio para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A carreira daquele homem, Saulo de Tarso, teve um fim, em uma estrada indo para a cidade de Damasco, porque ele teve um encontro com Jesus. Damasco era a sua esperança. Damasco era uma cidade onde ele ia, com certeza, aflorar o seu ódio. Mas o plano de Deus era que Damasco trouxesse a conversão. Quero dar uma pausa e te chamar para que você traga a memória no dia que você se converteu. Esse final de ano, eu passei por um lugar muito periferia e perigoso até. E passei, o trânsito estava meio parado, olhei e vi uma igrejinha muito pequenininha. Algumas senhoras no fundo da igreja, orando. O fogo caindo ali. Eu puxei o freio de mão enquanto o farol não abria e fiquei olhando para dentro. Vi alguns jovens com a camisa abotoada até o pescoço. Algumas irmãzinhas ali na porta se abanando. Mas o fogo de Deus estava caindo lá dentro. Eu comecei a olhar para aquele lugar e eu parei ali naquele lugar até que o carro de trás buzinou. No meu coração, eu queria puxar o freio de mão e ir lá orar. Aí o meu intelecto começa a me mostrar que aquele local é um local perigoso, eu não deveria estar ali por muito tempo, eu tinha que sair fora o mais rápido possível, porque afinal de contas, alguém poderia roubar o meu carro. E eu abri o farol, eu saí, virei 2, 3 ruas, já nem lembrava mais onde era. Mas aquilo incomodou meu coração pelo resto do dia. Sabe por quê? Porque quando eu me converti, eu não perdia um culto desses. Eu não perdia um. E eu deixei o sentimento falar no meu coração muito mais alto, e a razão tomar conta do meu ser. Talvez eu tenha perdido uma grande oportunidade da minha vida. E quando foi à noite, eu falei: Senhor, me perdoa porque eu não tive coragem de enfrentar e de estar ali. Senhor, eu quero que o meu coração sinta alegria em estar presente nesses lugares. Porque há um tempo atrás eu não medi esforços, eu não perdia um. Só que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, a gente vai tomando algumas posturas dentro da igreja que nos afastam de Deus. Este homem esteve 3 dias. A palavra de Deus diz que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Ele fez um jejum, sem ver. Eu acredito que aquela experiência que ele teve, aquele encontro que ele teve com Jesus na estrada, foi algo que mudou a sua vida. Aquele encontro fez de um perseguidor um perseguido pelo Evangelho. A palavra do Senhor diz, ainda no capítulo 9, no verso 9, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu.
E eu quero te perguntar para você: qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você derramou uma lágrima na presença do Senhor? Você se lembra do dia da sua conversão? Saulo fica ali alguns dias. Versículo 10 diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor orientou e disse: dispõe-te e vai à rua chamada Direito, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Automaticamente, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui o trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu quero te perguntar, do momento da conversão até hoje, o tanto quanto você sofreu pelo nome do Senhor. O chamado de Paulo, a vida dele mudou totalmente de rumo. Ele era um homem selvagem, ignorante, e naquela estrada Deus muda todo o seu destino. Eu não sei o que você planejou para a sua vida cristã. Eu não sei o que você planejou para o seu futuro profissional, para o seu futuro sentimental. Mas eu quero te dizer para você que o mesmo Jesus que estava lá na estrada de Damasco, Ele está aqui nessa noite. Esse Jesus, quando Ele aparece na sua vida, Ele muda tudo. Ele muda tudo. Tudo fica diferente. Ananias, tremendo nas pernas, imagino eu, tomou coragem e cumpriu o ID de Jesus, e assim o fez. Eu quero te perguntar: quem era Paulo antes da sua conversão? E quem foi Paulo depois da sua conversão? Quem era você antes da sua conversão? E quem é você depois da sua conversão? Se você responder para mim que nada mudou na sua vida, eu vou começar a ficar preocupado, porque algo tem que mudar. Quando nós temos um encontro, nós deixamos a nossa velha criatura e começamos a viver um processo de transformação. Esse processo de transformação começou na vida de Paulo, no caminho de Damasco. Ali começou o chamado. Você foi chamado para ser servo, meu irmão. Você foi chamado para servir.
Ele entendeu tanto o seu chamado, que ele passa por um período de 3 anos, aproximadamente, que diz que ele foi para a região da Arábia, onde eu imagino que ele deve ter recebido totalmente a instrução do Senhor, porque todo o Velho Testamento ele já tinha dentro dele. Mas eu acho que Jesus deve ter ministrado direto no coração dele. Eu acho que ele deve ter procurado naqueles pergaminhos empoeirados todas as profecias que apontavam para este Messias, que aprendeu uma coisa nova. É aqueles que ele apedrejava, aqueles que ele perseguia e matava, estava no caminho dessa glória. E aí, eu quero começar o grande ministério deste apóstolo. O ministério e o chamado, a vida de Paulo. Perseguidor começa a ser perseguido. Capítulo 9, 16. Jesus lhe mostrou o quanto ele deveria sofrer pelo nome. Este homem implantou igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia e Ásia Menor. O que ele recebeu como recompensa? Você sabe? Açoites, chicotadas, prisão, fome, frio. Você está disposto a enfrentar tudo isso pelo seu chamado? Você está disposto a passar privações? Ou você se acostumou com a vida moderna, com o conforto? O ar-condicionado é muito bom, né? É uma bênção. Está calor. Eu quero te perguntar se você está disposto a padecer, a sofrer, a pregar para 3, para 6, para 1, às vezes para o convidado que você arrastou com você, porque você falou: meu irmão, vai, eu preciso de uma companhia, né? E nessas histórias de pregação, a esposa sempre é a companhia, ela tem que ir, né? Eu quero perguntar para você, se você já pregou num calor de 40 graus, não precisa me responder. Nós cantamos que nós vamos cumprir o chamado, mas quantos estão dispostos a cumprir o chamado? Quantos estão dispostos a sofrer humilhações pelo seu chamado? Quantos estão dispostos a enfrentar o deboche, as palavras torpes que muitas vezes nós ouvimos pelo nosso chamado? Nós vivemos uma época que o nosso chamado tem que estar ardente no nosso coração. As pessoas estão correndo de um lado para outra, no meio de uma grande confusão, ouvindo tantas vozes malignas, vozes que não é do Senhor Jesus. E eu quero te convidar nesta noite a ouvir a voz do nosso Mestre Jesus Cristo de Nazaré, aquele que estava lá na estrada de Damasco, e aquele que está aqui nesta noite falando no seu coração.
Eu quero te convidar a ouvir a voz do Senhor Jesus. E eu quero te desafiar a você fechar os teus ouvidos para as outras vozes que diz: não tem nada a ver. Agora o evangelho é assim. Agora nós vivemos numa era moderna. Eu quero te dizer nesta noite: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquele Jesus que apareceu para a vida de Saulo, lá naquele caminho de Damasco, Ele continua operando sinais e maravilhas no meio do seu povo, ainda nos dias de hoje. Ele continua curando enfermidades que os médicos dizem que não tem cura. Ele continua abrindo portas de emprego. Ele continua fazendo milagres, operando grandes sinais no meio do seu povo. O problema é que muitas vezes o nosso coração está como o coração de Saulo, cheio de ódio e de amarguras. Que muitas vezes nós não temos paciência nem com o irmão que está do nosso lado. Ainda se dizemos que temos um chamado para pregar a Jesus Cristo. E às vezes passa 5 minutos do culto, só Deus para ter misericórdia, o irmão perde a paz. Esse é o nosso chamado, para pregar as boas novas de salvação para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna com Deus. Todo aquele que confessar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, um dia possa estar conosco lá no céu. Eu tenho falado: Senhor, não aparta de mim este livro. Senhor, não deixe o meu coração esfriar com aquilo que eu vejo. Senhor, não deixe as minhas emoções e a razão passar na frente, porque o evangelho, ele é entendido de uma forma diferente. Jesus Cristo está aqui, porque você cantou: Ele está aqui, Ele está aqui. Você crê mesmo que Ele está aqui? Você crê de todo o seu coração que Ele está aqui? Então por que você está preocupado? Por que você está angustiado? Por que você está nervoso e irritado? Se Ele está aqui. Esse apóstolo padeceu, mas ele implantou as igrejas, escreveu, se não metade, até mais, das cartas do Novo Testamento. Sabe por que ele escreveu tanta carta? Porque ele estava preso, ele não podia sair. Esse homem, apóstolo, no seu tempo, foi mais influente do que todos os governos romanos. Não teve um que foi mais influente do que Paulo. Ele vivia de prisão em prisão, enfrentou naufrágio, perseguição, julgamento, como havia dito o Senhor. Tudo aquilo que o Senhor falou para a vida dele está no versículo 15 de Atos capítulo 9. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Só que Jesus não falou que ele ia levar na condição de julgado, e não falou que ele ia levar esse evangelho preso em algemas, que ele estaria na condição de acusado perante os governadores.
porque eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer. Eu quero te dizer nessa noite que você não tem algemas. A nossa Constituição te garante a liberdade do seu culto. A sua condição hoje é melhor do que a condição de Paulo. Eu já vou entrar na conclusão. Este homem teve uma conversão genuína. A conversão dele foi tal que ele escreve carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 11 ao 13. Se transformou-se num grande jargão evangélico, gospel. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu quero te ler um pouquinho antes, eu quero te trazer o versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E de tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiências, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo aqui, numa carta para a igreja de Filipe, que ele, na prisão, passando fome, ele deve ter lembrado os seus tempos de glória, que ele estava lá no Sinédrio, aos pés daquele rabino chamado Gamaliel, com toda aquela comida farta. Eu sei viver tanto na fartura, quanto na pobreza. Eu sei passar fome, sem amaldiçoar o meu Deus. Quantas vezes nós, às vezes por faltar uma mistura, às vezes por as coisas estar meio apertada, deixamos de ir para a igreja. Deus é culpado. Quantas vezes nós colocamos a culpa no irmão, no pastor, no primo, no tio, na tia, para nos isentar. E dizemos da boca para fora, tudo posso naquele que me fortalece. Mas não sabemos viver quando as coisas estão faltando. Quando o diagnóstico de enfermidade diz que você vai morrer. Quando as portas se fecham e você não sabe mais o que fazer. E você fala para sua esposa, olha, eu tenho provisão para mais uma semana. Depois disso não sei. E antes de encerrar a semana, aparece a provisão para mais um mês. E assim você vai. Isto é, tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes nós vemos uma igreja tão murmuradora quanto o povo no deserto. Uma igreja que tem um chamado. Uma igreja que o Senhor te chamou, meu irmão. Se você está aqui nesta noite, porque você tem um chamado. Pode ser, só vi um aleluia aqui. Pode ser que o seu chamado ainda não começou. Você está num período de deserto, de aprendizagem. Mas você tem a missão de pregar essas boas novas. 3 coisas eu não consigo enxergar na vida deste apóstolo. Essas 3 coisas atrapalham demasiadamente muito a vida do crente na igreja, a sua caminhada cristã e a sua carreira eclesiástica. Você tem uma carreira eclesiástica. Você tem um chamado.
Você está aqui nesta noite. Não importa se você abre a porta e fecha a porta. Esse chamado é para receber. É o boas-vindas. Mas tem coisas que atrapalham a vida e o chamado do crente. É a preguiça, é a irritação e é o desânimo. 3 coisas atrapalham você cumprir o seu chamado: preguiça de fazer, irritação porque é só você que faz, e desânimo porque não tem ninguém para fazer com você. Aí você desanima, falar sozinho eu não vou fazer. Meu irmão, Paulo se sentiu sozinho naquela prisão. Aí eu volto com você a ler novamente 2 Timóteo capítulo 4. Eu quero te fazer uma pergunta. Se na segunda leitura você vai ler da mesma forma que você leu, ou se você vai interpretar de uma forma diferente. Eu tenho certeza que após analisarmos juntos um pouquinho desse chamado da vida de Paulo, você vai ler de uma forma diferente. O verso 6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Porque na prisão que ele se encontrava era um lugar frio, úmido, mal alimentado, e ele já tinha recebido a sua sentença de morte. Paulo, o apóstolo Paulo, foi degolado, e ele sabia que ele sairia dali para a morte. E ele escreve essa carta a Timóteo, dizendo assim, encorajando a vida deste jovem Timóteo, e dizendo: combati o bom combate, estive perante reis e governadores, estive perante o sinédrio, perante judeus, desde o mais simples até o mais culto, até a mais elevada autoridade do Império Romano. Eu combati este combate, completei a minha missão, eu completei o meu chamado, completei a minha carreira, e com tudo isso eu guardo a minha fé dentro do meu coração, porque Ele não veio buscar ainda, mas eu irei até a Ele. Agora, já agora, a coroa da justiça, o grande galardão, toda a recompensa que eu vou receber, não é desta terra, mas e sim, esta recompensa é lá dos céus. Esta recompensa me guarda o Senhor Jesus, Ele, o reto juiz. Naquele dia Ele vai me dar a mim, mas não somente a mim, para você também. Diga: para mim também está me guardado, a todos quanto amam a sua vinda. E eu quero te perguntar nessa noite, se você ama a vinda do Senhor. Quem aqui ama e espera a vinda do Senhor? Eu costumo dizer que dizer algumas frases que Paulo diz em suas cartas é muito simples, mas entender o contexto
Eu falo para minha esposa que eu estou preparado, tanto para me encontrar com o Senhor pelo arrebatamento da igreja, quanto para me encontrar com o Senhor pela morte. É assim que nós cristãos temos que viver a nossa vida, ansiando o dia que o Senhor vem. É claro que eu tenho muitos projetos de vida, mas eu tenho uma coisa: eu tenho certeza da minha salvação. E eu respondo somente por mim. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu queria te trazer esta reflexão nesta noite sobre a vida deste apóstolo Paulo, sua transformação de vida, seu chamado, seu caráter transformado durante a sua carreira. Ele jamais vacilou, ele não voltou atrás, ele não blasfemou, ele não criticou. Você vê pelas cartas de Paulo que é um grande encorajamento, tanto para as igrejas que ele mesmo começou e fundou, mas para a igreja de Cristo nos dias de hoje. As suas cartas é um incentivo a você permanecer no seu chamado. As cartas de Paulo é um incentivo para mim continuar pregando o Evangelho, porque alguém que viveu como este apóstolo e morreu pobre, velho, cheio de marcas e cicatrizes, nenhuma glória humana, até os seus companheiros de ministérios o abandonaram. Somente Lucas e Timóteo não o abandonou. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que ele começa a desabafar um coração entristecido, mas certo da vitória, encorajando nós nos dias de hoje a enfrentar as nossas lutas, dando glória a Deus, a enfrentar tudo que vem pela frente, certo de que tudo posso naquele que me fortalece, mas entendendo o contexto deste versículo. Quero te convidar a se colocar de pé nesta noite, que você traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. E a pergunta que eu fiz no início, se você tem recordação do dia que você aceitou ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, que você fez aquela confissão de fé, o tanto quanto ardia este Evangelho no seu coração. Pede para o Senhor trazer este sentimento de volta. Pede para o Senhor tocar e fazer algo novo na sua vida. Mesmo que você tenha a dizer: Senhor, eu quero voltar a enxergar, porque eu estou cego. Não cego dos meus olhos naturais, mas eu estou cego porque eu não consigo ver com os olhos espirituais. Meus olhos espirituais não conseguem alcançar. A cegueira de Saulo foi uma cegueira natural, humana, mas foi um impedimento para que ele pudesse parar. E muitas vezes Deus, ele tem um freio de mão na sua vida, que tem hora que você tem que puxar, parar e refletir. E eu queria que você, durante a ministração desse louvor, que você estivesse meditando na palavra desta noite,
trazendo à sua memória qual é o seu chamado. Em nome de Jesus. Esteja meditando. Para salvar, um pacto para selar, silêncio do céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. História parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Salvar, pacto para selar, silêncio do céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou.
Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Fecha os teus olhos ainda. Meu irmão, pense no chamado que você tem. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, muitos chamados estão aqui nesta noite, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar, Senhor, ministrando, Senhor, em cada coração, ó Pai, trazendo a memória, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor vos chamou, ó Pai. Em nome de Jesus, que a Tua igreja, Senhor, possa exercer o Teu chamado na face da terra, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos servir ao Senhor com alegria, Senhor, de coração, ó Pai. Que nós possamos pregar, Senhor, as Tuas boas novas, ó Pai. Estar na Tua casa, te servindo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Esteja, Senhor, nesta noite, Espírito Santo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, esteja, Senhor, nesta noite, confirmando, Senhor, em cada coração, Senhor, que entrou aqui e que até tinha esquecido que um dia o Senhor o chamou, que um dia o Senhor teve algo entregue, Senhor, a estas pessoas, ó Pai. E, Senhor, durante todos os anos, Senhor, Senhor, as coisas foram acontecendo na vida, e Senhor, foi esfriando, Senhor. Aviva este coração, ó Pai, aviva com brasas vivas do altar, Senhor. Toca, Senhor, na boca dos Teus filhos, Senhor, com brasas vivas do altar. Traz, Senhor, o amor, Senhor, o amor. Restaura, Senhor, a comunhão, ó Pai. Restaura, Senhor, o desejo, Senhor, de te servir, desejo, Senhor, de estar, Senhor, servindo na Tua casa. Em nome de Jesus. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça, e me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Aleluias. Glória a Deus. Quero te dizer nessa noite que Satanás tem lançado no seu ouvido que tudo está acabado, que o seu chamado acabou. Essa voz não é de Deus. A voz lá do caminho de Damasco para a vida de Paulo está aqui te dizendo nesta noite: não acredite nas mentiras de Satanás, porque hoje o Senhor te traz à memória o seu chamado. Em nome de Jesus. Não está acabado. Não está acabado. Há um tempo determinado. Há tempo para tudo. Há tempo de chorar. Há tempo de cantar. Mas vai chegar o tempo na sua vida de se alegrar. Em nome de Jesus. Podemos assentar?